Lorena estava cansada de lutar contra as agressividades de seu marido. Com uma tristeza no olhar, recordou-se dos sonhos de felicidade que alimentou quando conheceu Jefferson. Agora, depois de 12 anos de um relacionamento abusivo, seu coração batia pesado no peito, uma constante lembrança da prisão emocional em que vivia. Seu marido sempre fora controlador, mas, nos últimos anos, a crueldade com que a tratava havia ultrapassado limites que ela jamais imaginou enfrentar. Seu filho Everton cresceu assistindo às constantes humilhações pelas quais sua mãe passava. Era por ele que Lorena aguentava tudo, por medo de que a ira do marido recaísse sobre o menino. Um dia, em seu trabalho, uma amiga percebeu que Lorena estava angustiada e lhe disse: "Hoje você está mais triste do que de costume." "Já sei, é o bruto do seu marido, não é isso?" "Juliette, eu não estou suportando mais", Lorena falou, quase chorando. "Eu já lhe disse que o divórcio é a melhor forma para ensinar a um cafajeste como seu marido que deve amar e respeitar a sua mulher." "Olha, eu conheço um excelente advogado que é amigo da minha família. O nome dele é Christopher Green. Vou marcar um horário para você." Lorena estava tão desgastada emocionalmente que não teve forças para impedir. O Dr. Christopher a recebeu gentilmente. Ela o confidenciou que estava cansada das constantes agressões físicas e verbais. Havia chegado no seu limite e se sentindo sem esperanças. Contou para ele que finalmente tomou a decisão de se separar. Juliette lhe havia dito que Christopher era um advogado conhecido por sua competência em casos complicados. Ele a ouviu com atenção. Ao perceber que Lorena, apesar de dizer que queria se separar, ainda estava se sentindo insegura sobre essa decisão, ele achou mais prudente ela repensar se era isso que queria verdadeiramente. Por esse motivo, marcou uma nova reunião com ela para a semana seguinte. Na semana seguinte, ele continuou percebendo dúvidas dela. Querendo descobrir a razão de seu receio, ele perguntou: "Lorena, percebo que você quer se divorciar, mas possui um medo muito grande de tomar essa decisão. Posso saber como é o seu relacionamento com seu marido?" Ela então lhe contou tudo: as ameaças físicas e verbais e o trauma que a relação dela causava em Everton, seu filho, o qual estava se tornando depressivo. Várias vezes
ela encontrava o filho chorando silenciosamente pelos cômodos da casa, além de perceber que o menino nutria pavor pelo pai quando este se encontrava embriagado. Depois de se abrir com o advogado, Lorena se sentiu bem melhor. Ela percebeu que Christopher era paciente e demonstrava um interesse genuíno pela sua causa. Por sua vez, Christopher era um homem gentil, sim, mas não foi só gentileza que o fez tratá-la com mais atenção. Ele se viu encantado pela sua bela aparência. Por isso, e também tentando fazê-la perceber que um casamento, quando chega a esse ponto, é melhor terminar, ele marcou algumas outras reuniões. Meus queridos, qual a pessoa que sofre com maus tratos consegue resistir quando é tratada com respeito e cordialidade? Creio que ninguém, não é mesmo? E assim também foi com a Lorena. Christopher era um homem atraente, gentil e demonstrava se preocupar muito com ela. Com isso, o inevitável aconteceu. No coração dela despertou o interesse por Christopher. Todavia, ela não demonstrou nada para ele, porque era casada e, acima de tudo, não era uma adúltera. Para ela, Christopher não era apenas seu defensor, mas alguém que a fazia lembrar de quem era antes do casamento, antes do silêncio e da dor. Os olhares trocados falavam mais do que qualquer palavra. Mas a descoberta da separação foi devastadora para a família de Jefferson. Dona Clara, a mãe dele, foi até Lorena com os olhos suplicantes e cheios de lágrimas. Você não pode deixar meu filho, disse Clara. Jefferson está doente. Veja, esses são os exames que comprovam a sua doença, falou a idosa senhora, segurando um envelope nas mãos. Ele precisa de você. Se você o abandonar, ele não vai sobreviver. O mundo de Lorena desabou novamente. Com o coração apertado, ela decidiu tentar mais uma vez salvar o casamento. Quando contou ao Christopher sua decisão, a decepção em seus olhos foi inegável, mas ele respeitou sua escolha, mesmo que silenciosamente carregasse a dor de vê-la continuar em um relacionamento destrutivo. Se precisar de mim, estarei sempre aqui, Christopher disse antes de ela sair de seu escritório, a voz grave, mas gentil. Nos meses que se seguiram, o comportamento de Jefferson se tornou ainda mais cruel. As noites eram preenchidas por gritos e ameaças. Everton começou a enfrentar o pai com frequência, pois não aguentava mais ver a sua mãe ser agredida dia após dia. Frequentemente, a sombra da violência permeava cada momento da vida de Lorena.
Ela não suportava mais aquela situação. Entretanto, evitou o pedido de divórcio, pois Jefferson estava doente. Certo dia, ela refletiu: doente? Como? Um doente à beira da morte não vive tão saudável como ele, pensou ela. Diante dessa conclusão, lembrou-se que ela não viu os tais exames que acusavam a enfermidade de seu marido, porque Dona Clara não lhe mostrou. Precisava encontrar o envelope que a sogra trazia em suas mãos naquele dia. Com esse objetivo, foi até a casa da sogra e, em um momento de distração de Dona Clara, ela entrou no quarto dela e encontrou o envelope. Apreensiva, abriu o envelope e encontrou nada. Sim, nada, meus caros. Era tudo mentira. Ela descobriu que a suposta doença do marido era uma mentira criada para mantê-la ao lado dele. Agora sabia que estava em uma encruzilhada. Jefferson a ameaçava constantemente, insinuando que algo poderia acontecer a Everton se ela ousasse abandoná-lo. Um dia, após um episódio de violência brutal, ela foi ao escritório de Christopher com seus óculos escuros, os quais usava constantemente para esconder o olho roxo. Não podia mais suportar. Ele vai me matar, Christopher. Ele vai machucar Everton, sussurrou, as mãos tremendo ao segurar as dele. Christopher a olhou firme e decidido. Ele não vai mais machucar vocês, eu prometo. Naquele mesmo dia, Christopher seguiu Jefferson e o confrontou em um banheiro público. A tensão no ar era palpável. Se você continuar com essas ameaças, Jefferson, eu vou garantir que você passe o resto dos seus dias na prisão. As palavras de Christopher eram como aço, implacáveis. Ouça bem o que vou lhe dizer. Não encoste as suas mãos sujas em Lorena, canalha. A sua mulher, de agora em diante, é minha. Jefferson, pego de surpresa, vacilou, mas o ódio em seus olhos permaneceu. Ele sabia que estava encurralado. Pela primeira vez, Lorena viu o medo no marido, o monstro que a assombrava há anos, reduzido a um homem covarde diante de alguma coisa que Christopher havia feito, mas ela desconhecia o que teria sido. Finalmente, Lorena teve coragem de pedir o divórcio. Jefferson não teve escolha a não ser aceitar, ainda que rancoroso. Ela e Everton se mudaram para um novo lar, livres das correntes que os mantinham prisioneiros. Christopher esteve ao lado de Lorena e do filho durante todo o processo.
Embora o advogado tenha dito para Jefferson que agora ela era dele, Lorena nunca se declarou, mas deixava sinais. Quando o divórcio saiu, Christopher a convidou para um jantar no apartamento dele em comemoração. Em um determinado momento, feliz e curiosa, Lorena perguntou: "Uma coisa não ficou bem clara. Como você conseguiu que Jefferson me deixasse em paz, Christopher?" "Eu lhe disse umas verdades, só isso", ele falou. "Quais?", insistiu ela na pergunta. "Disse-lhe o seguinte: a sua mulher é minha." "Sério?", espantou-se Lorena. "Se for desse jeito, preciso ser sua de agora em diante." Ele a pegou nos braços, dizendo: "Você me pertence desde o primeiro minuto que me viu, querida." Dito isso, a beijou, com um desejo reprimido há meses. Lorena, apesar de ser uma mulher experiente, surpreendeu-se de como um homem pode ser gentil, carinhoso e tão másculo ao mesmo tempo. Nos braços de Christopher, ela conheceu o que era ser desejada de verdade. A partir daquela noite, ela descobriu o que era o amor verdadeiro. Lorena constantemente recebia de Christopher não socos ou ofensas, mas amor cheio de um prazer intenso e inebriante. E assim, Lorena foi de Christopher por todas as noites de sua vida, provando que o homem que não sabe dar valor à sua mulher a entrega nas mãos daquele que sabe valorizá-la. Não é mesmo?